Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos estudando a carta aos Hebreus. Nós estamos falando do capítulo 2, essa exortação maravilhosa que o Espírito Santo está nos dando para que nós conservemos a nossa salvação e vivamos o Evangelho na sua totalidade. Nós estamos aqui estudando o texto, falando do versículo 3 e Almeida Clássica, a que nós estamos usando, diz assim: como escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação? Esta, começando a ser anunciada pelo Senhor, nos foi depois confirmada pelos que a ouviram. A Almeida Contemporânea diz: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação esta que, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi nos confirmada pelos que a ouviram. A King James diz assim: como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Essa salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Como escaparemos se não atentarmos, se negligenciarmos, se desconsiderarmos tão grande salvação? Hoje nós vamos falar da negligência, porque a negligência é ponto central dessa exortação, e a negligência em relação a tão grande salvação. Nós estudamos o capítulo 1, nós vimos que o escritor de Hebreus procurou de maneira exaustiva mostrar a grandeza de Cristo em relação aos profetas, em relação aos anjos, e agora ele vem exortando a não negligenciarmos essa grandeza de Cristo, essa excelência de Cristo, essa tão grande salvação que Cristo nos proporcionou. Veja que hoje é uma tão grande salvação quanto era no tempo dos Hebreus. Mas ainda hoje as facilidades e os privilégios são maiores ainda. Primeiro, porque hoje nós podemos ter cultos livres aqui no Brasil. Nós podemos cultuar às 6 da manhã, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 2 da tarde, às 6, às 8, à 1 hora da manhã. A qualquer hora nós podemos ter cultos todos os dias, se assim desejarmos. No tempo aos Hebreus não era tão simples assim, devido à perseguição que eles estavam sofrendo. Ter cultos era um pouco mais complicado do que ter hoje. Portanto, a facilidade de se reunir hoje, de cantar o Senhor hoje, de ter liberdade para falar do Evangelho, aprender, é muito maior do que no tempo em que essa carta foi escrita. Hoje também nós temos livros muito bons, falando de vários assuntos da graça. Naquele tempo, nada eles possuíam. Nós temos as Bíblias hoje. No tempo aos Hebreus, eles tinham apenas o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não tinha sido compilado, nem mesmo escrito. Nós temos a Bíblia inteira. Hoje, nós temos ensinos, nós temos cultos de ensino, nós temos maneiras de sermos ensinados como nunca antes. Hoje nós temos paz com as autoridades. E hoje nós temos recursos em todos os sentidos. Se o escritor de Hebreus está falando para eles, aos Hebreus, para eles não negligenciar tão grande salvação, o que dirá para nós? Essa salvação hoje continua sendo tão grande quanto era no tempo dos Hebreus.
Mas as facilidades de hoje são maiores do que as facilidades que eles tinham naquele tempo em que a carta foi escrita. Veja, por isso que essa palavra negligenciar, ela deve estar em alta hoje. Deve ser muito importante para nós essa palavra negligenciar, porque nós estamos vivendo essa tão grande salvação, com esses tão grandes privilégios. A palavra negligenciar é ser desinteressado, descuidado. Olha só, como escaparemos nós se formos descuidados, se não tivermos cuidado com essa tão grande salvação, se não tivermos interesse nessa tão grande salvação. Parece estranho dizer não ter interesse nessa grande salvação, mas hoje as pessoas têm mais interesse num culto de campanha de prosperidade do que nessa tão grande salvação. As pessoas têm mais interesse hoje num culto de revelação ou pseudos revelações da vida delas do que a essa tão grande salvação. Veja que essa palavra negligenciar, ela é muito importante nesses dias, porque a maioria das pessoas que estão vindo buscar o Evangelho não estão se importando com a tão grande salvação, estão se importando apenas com a sua própria vida aqui nessa terra. E a Bíblia diz que aqueles que esperam de Cristo só nessa terra são mais dos miseráveis dos homens. E a igreja de hoje centrou o Evangelho em coisas da terra, em melhorar de vida, mas o Evangelho não é melhorar de vida, o Evangelho é viver a vida de Jesus. Mas a igreja centralizou sua mensagem em trazer bênçãos para a vida natural, mas o Evangelho é receber as bênçãos que Cristo tem para nós. E por isso as pessoas estão negligenciando, sendo descuidadas com essa tão grande salvação. Como nós vamos escapar? Se nós deixamos misturar o Evangelho na nossa cabeça, se nós deixamos as mensagens que não são o Evangelho vir até nós, como nós vamos escapar se nós temos deixado as mensagens que não é Evangelho chegar até nós como o Evangelho? Veja que essa palavra negligenciar, então, ela tem sido muito importante. Agora, há uma parábola, uma comparação de Jesus que fala muito a respeito dessa palavra negligência, essa palavra descuidado, essa palavra desinteressado. Veja que é a parábola da grande ceia. Jesus fez essa comparação do reino de Deus, em ser descuidado com o reino de Deus, em ser descuidado com essa tão grande salvação, em ser descuidado com a vida eterna, em ser descuidado com aquilo que Deus está oferecendo para nós gratuitamente. Deus está oferecendo para nós de maneira gratuita, e por ser gratuito, muitos de nós temos nos desinteressado e descuidado dessa tão grande graça, dessa tão grande salvação, dessa tão grande vida eterna que está dada a nós gratuitamente pela obra de Cristo. Essa parábola da grande ceia se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 14, no verso de número 16 a 24. Veja que nós lemos aqui: Jesus, porém, lhe disse: certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Então olha só, uma ceia, uma festa, um jantar, e convidou a muitos. Na hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, pois já tudo está pronto, está preparado. Olha que coisa maravilhosa. Essa festa, a salvação aqui, ela é vista como festa. O reino de Deus é visto como um grande banquete. Está tudo pronto. E quem que aprontou? Foi o próprio Filho de Deus, o herdeiro de todas as coisas, o esplendor da glória de Deus. Foi Ele mesmo. Ele, o representante da voz de Deus, a própria voz de Deus, o sustentador de todas as coisas. Sim, o Criador das eras. Foi Ele que preparou tudo. Tudo está pronto por meio da sua obra. Ele deixou tudo pronto. E Ele pediu, olha só, para que convidassem os servos. Vinde porque já está pronto.
Não estava convidando os servos para fazer a festa, para fazer a ceia. Não. O evangelho não é a gente fazer coisas para sermos salvos e participarmos da mesa do Senhor. Mas o evangelho é nós recebermos da mesa do Senhor. Já está pronta gratuitamente. Mas olha só. Nós vamos ver que foi chamar os convidados, os servos, tudo estava pronto. E eles começaram a rejeitar ao convite para a ceia. Veja que há 3 tipos de rejeições ao convite. Há 3 tipos de desinteressados ao convite. Há 3 tipos de descuidos em relação a esse convite para a grande ceia, sendo negligentes. Então, a ceia está pronta, o jantar está pronto, o reino de Deus está pronto, Cristo aprontou todas as coisas. Vão agora e entrem nesse nível de viver as coisas prontas. Essa tão grande salvação está pronta, foi Cristo que aprontou essa tão grande salvação. E nossa parte é aceitar o convite e vir para essa ceia. Então a primeira desculpa, a primeira negligência, o primeiro disse: comprei um campo e preciso vê-lo. Veja, olha só. O primeiro deu essa desculpa, que tinha comprado um campo e precisava vê-lo. Mas como comprar alguma coisa antes de ver? Já não é aqui uma desculpa esfarrapada, sem sentido, porque ninguém compra alguma coisa para depois ver. É ao contrário, as pessoas primeiro vêm para depois fechar o negócio. Mas a desculpa aqui era: eu comprei o campo e preciso fazer análise do campo. Olha só, então o que está querendo dizer para nós é que toda desculpa que nós damos em relação às coisas espirituais, que toda desculpa que nós damos em relação a Jesus, ao reino, à obra, a essa tão grande salvação, são desculpas sem sentido, são desculpas que não têm muito nexo. Veja, esse homem tinha comprado um campo e queria vê-lo, teria que ir vê-lo, mas comprar um campo sem antes ver é falta de sabedoria, é uma desculpa esfarrapada. Agora olha só, ele estava trocando o reino eterno por um campo. Ele estava indo ver um campo ao invés de entrar na ceia do reino eterno. Ele estava preferindo um campo no mundo do que ser herdeiro de todas as coisas. Veja que é isso, como que nós vamos escapar se nós preferirmos o campo do mundo. Veja, o campo do mundo fala do trabalho do mundo, das conquistas do mundo. Esse campo fala das conquistas do mundo. E muitas pessoas estão deixando de servir a Deus ou negam o convite de Deus porque elas não têm tempo para o reino, porque elas querem conquistar os campos do mundo. E elas nem sabem o que é esse campo, elas querem comprar coisas que elas nem sabem a consequência. Elas estão trocando o reino de Deus, ser herdeiro de tudo, herdar a terra, ter a terra celestial, o reino celestial, por conquistas aqui da terra, e são conquistas que elas não conseguem ver direito o que elas querem conquistar. Então, essa é a primeira negligência, em querer algo do mundo ao invés de querer o reino de Deus. É a primeira desculpa. O segundo disse que comprou 5 juntas de boi e iria experimentá-los. Outra vez, uma desculpa sem pé, sem cabeça, sem sentido, esfarrapada, porque ele comprou 5 juntas de bois e aí ele ia experimentar. Mais uma vez, aqui, ele comprou antes de experimentar. E o certo, primeiro, é
experimentar o que você vai comprar, para depois fechar o negócio, para depois comprar. Esse é o sentido correto no mundo de fazer negócio. Mas como é o reino de Deus, é a ceia, a grande ceia de Deus, o convite, tudo está pronto. Falando do reino, falando do tempo da graça, falando da obra de Cristo, falando da eternidade, falando dessa tão grande salvação, a desculpa veio: eu comprei 5 juntas de bois e eu tenho que experimentá-los. Aí essas juntas de boi fala do trabalho aqui, certo? Trabalho ou o reino? As pessoas preferem o trabalho ou o reino? O trabalho da carne? O trabalho, veja, fala de bois aqui. Bois fala de força. O trabalho da carne, veja que está falando de 5 juntas de bois. 5 é o número da graça. 5 juntas vai dar 10. 10 é um número inteiro. Olha só, falando da vida da carne, ele estava dando desculpa para viver a vida da carne, o trabalhar da carne. O trabalhar da carne ou aceitar o convite do reino de Deus, que é para viver no Espírito, nas coisas realizadas e prontas. Jesus é o sumo sacerdote dos bens já realizados. Trabalhar ou viver no pronto? Trabalhar na carne, se esforçar na carne, viver a vida da carne, viver a vida do mundo, ou viver no pronto, na ceia que está pronta, tudo está pronto. Veja a negligência em negar a vida de Deus, a tão grande salvação, o convite do céu, por uma vida na carne, por falar de bois aqui, que é força física, que é esforço, por falar aqui de 5 juntas de bois, algo que parece ser bom, algo que parece ser inteiro, mas não é. Porque tem que ter o trabalho da carne e tem pessoas que jamais vão atentar para a grande salvação porque estão vivendo no trabalhar, no esforçar e nas obras da carne. Então veja que como nós vamos escapar? Como nós vamos escapar se a gente querer o campo do mundo, conquistar as coisas do mundo? Mas como nós vamos escapar se nós queremos comprar juntas de boi, viver a vida da carne? Como? Como? Aqui ele disse assim: eu vou experimentar. Veja que o primeiro diz que iria ver o campo, certo? Ele ia ver o que ele ia conquistar, ele ia ver as conquistas dele. Ou seja, o ver atrapalhou ele de aceitar o convite, de viver o convite. O segundo, das juntas de boi, diz que experimentar, porque aí fala da vida na carne, fala dos prazeres da carne, do esforço da carne. Vou experimentar. E o terceiro diz assim: eu me casei e não posso ir. Veja, a desculpa que ele havia se casado não tem sentido. Você é convidado e você coloca o seu casamento na frente do convite, dando a desculpa porque você se casou, certo? Como dizendo: eu tenho que dar tempo para minha família, eu estou na minha lua de mel, eu tenho que dar prioridade para minha esposa e eu não posso ir. Mas as bodas aqui, no caso, as bodas eram um dia e não a vida toda. Veja que ele poderia levar a esposa. Esse homem poderia ter aceito o convite e ter levado a esposa. Agora, ele estava colocando aquele casamento na frente do convite. A família aqui estava sendo usada como desculpa, como pretexto para ele negar o convite. Ele preferiu viver os momentos com a esposa dele do que levar a esposa e trazer a esposa para a salvação. Veja que isso acontece também, que as pessoas recebem o convite e não aceitam o convite por causa da família,
ao invés de trazer a família para o reino, eles colocam a família como obstáculo a viver o reino. Essa negligência de colocar os laços familiares, as tradições herdadas na frente do convite do reino de Deus. Então olha só, que um preferiu o campo, o outro preferiu a junta dos bois, o outro preferiu o casamento. Um foi ver o casamento, um foi ver o campo que comprou, as conquistas, o outro foi experimentar juntas de boi, a vida na carne, e o outro foi viver separado de Deus por causa de um laço familiar. Olha como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação. O versículo 24 aqui dessa parábola vai dizer assim: porque eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará da minha ceia. Isso significa o castigo pela desculpa não vão participar da ceia, não vão entrar e não vão participar da ceia, essa grande ceia. Veja que veio o convite, então chama todos que vocês puderem, chama, sai pelas ruas, sai pelas cidades, chama os pobres e traz para a ceia. Isso está falando do povo judeu mesmo. Veja, está escrito a Hebreus a negligência, e Jesus está falando dessa parábola aos judeus, que eles estavam negando o reino de Deus por várias desculpas, e os gentios, pessoas que não foram convidadas, seriam convidadas e aceitariam, e seriam pessoas que atentariam, que não negligenciaria o convite e nem essa tão grande salvação. Então, essa parábola fala muito para nós da gente não colocar nada na frente da nossa salvação. Para a gente não colocar conquistas, a vida na carne, e não colocar absolutamente nenhum laço familiar, nenhum impedimento familiar. Ao contrário, trazer nossa família para o reino e não usar nossa família para nos tirar do reino, porque senão, como que nós vamos escapar? O versículo 24 diz: nenhum desses que eu convidei vão entrar na minha ceia, porque negligenciaram, porque deram desculpas, porque foram descuidados com esse convite de uma ceia que tudo estava pronto. Então, como nos livraremos se desconsiderarmos essa tão grande salvação, esse convite, essa tão grande ceia pronta? Como nós escaparemos se não atentarmos para essa tão grande ceia, esse tão grande convite, essa tão grande obra pronta que está sendo apresentada para nós? Você possa meditar nisso e viver cada vez mais vivendo dentro do Evangelho, porque o Evangelho é vida, meus irmãos. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!